Olá, bom dia. Meu nome é Patrícia Bellotti, eu sou psicóloga e coordeno o programa de mentoria da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. É um prazer estar aqui entre os meus colegas numa mesa sobre acolhimento. Eu acredito que a mentoria é uma intervenção que pode colaborar bastante nesse sentido. E além de ser um prazer de estar aqui hoje para falar sobre mentoria, é um prazer também anunciar, né, para a comunidade que foi criado o escritório de tutoria acadêmica e mentoria pela Pró-Reitoria de Graduação e que está agora começando as suas atividades nesse segundo semestre de 2021. A criação desse escritório pela Pró-Reitoria de Graduação parte de algumas considerações. A primeira é que, para a permanência e desenvolvimento do aluno na sua trajetória universitária, é importante que ele seja apoiado, seja do ponto de vista acadêmico, pessoal ou profissional. E que as atividades de tutoria e mentoria podem colaborar muito nesse sentido, desde um suporte para a adaptação da chegada, para a superação de desafios encontrados no caminho e para o crescimento pessoal e profissional ao longo do curso. Outra consideração que fundamenta a criação desse escritório é que é importante que essas atividades de mentoria sejam eficazes e, para isso, o desenvolvimento de boas práticas é fundamental. O escritório, ele tem uma coordenação no Polo São Paulo, sou eu, e uma vice-coordenação no Polo Ribeirão Preto, pela professora Fabiana Versucci. As atividades previstas, né, que nós pretendemos realizar, incluem divulgação da cultura de mentoria e tutoria na USP, formação de tutores e mentores por meio remoto e outras tecnologias de apoio, apoiar projetos específicos de diferentes cursos e institutos, desenvolver material de apoio e, especialmente, estudar e pesquisar na área. Mas o que é a mentoria, né? O que é isso que a gente está se propondo a oferecer, capacitar e discutir na universidade como um todo? Mentoria é uma relação clássica de orientação e de suporte que tem suas origens na Odisseia de Homero. Na Odisseia de Homero, o mentor era um sábio amigo de Ulisses que acompanha o seu filho Telêmaco em busca de notícias do pai, uma vez que ele demora muito para retornar da guerra de Troia. E o que fazia mentor nesse processo de acompanhamento de Telêmaco? Ele fazia duas coisas muito importantes. De um lado, ele era um guia de conhecimento prático, como, por exemplo, apresentar pessoas e figuras que poderiam ajudar Telêmaco a encontrar informações. Aqui eu tenho um trecho da Odisseia, né, onde ele diz: dirige-te em linha reta, Nestor, e pede-lhe que te fale sem rebuço. Ele não vai mentir porque ele é muito sábio. E além de ser um guia de conhecimento prático, ele era também uma força importante de suporte pessoal. Telêmaco responde a ele: mas de que jeito eu vou? Um jovem sempre tem receios para falar a um ancião. E nesse momento entra, né, uma outra figura importante, que é a deusa Atena, que se incorporava na figura de mentor e diz para Telêmaco: olha, vai em frente, você vai conseguir encontrar palavras para falar, porque eu não acredito que você tenha nascido e crescido contra a vontade dos deuses. Mentoria hoje, como é que então ela pode ser conceitualizada? E como é que a gente pode compreender mentoria hoje? Essa relação entre mentor e Telêmaco deu origem à palavra mentoring, né, traduzida como mentoria, já está presente recentemente nos nossos dicionários, ela começou a estar presente, é uma modalidade especial de relação de ajuda, onde uma pessoa mais experiente acompanha de perto, orienta e estimula um jovem iniciante no seu caminho de desenvolvimento pessoal e profissional. E o mentor faz isso a partir da sua vivência, da sua experiência de ter caminhado ao longo do tempo, através daquilo que ele aprendeu, do seu conhecimento, especialmente a partir do seu comportamento. E por que faria sentido, né, sistemas de mentoria, programas de mentoria na graduação, na universidade? A jornada do estudante universitário é uma jornada cíclica, né, que implica sair de um mundo comum, por um chamado interno ou externo, e começar a trilhar um caminho num mundo totalmente desconhecido, ou bastante desconhecido.
com tarefas desafiadoras, contando com aliados e inimigos, momentos muito difíceis de provação, mas ao longo do tempo, a partir do enfrentamento dessas situações e com a presença de alguém, né, de pessoas, né, que estejam presentes na jornada, ocorre aprendizagem e transformações que permitem que ele leve algo mais na sua bagagem a partir do momento em que esse ciclo termina. Esse ciclo, né, ele é um ciclo que começa geralmente com muita euforia. Essa aqui é uma aluna da Faculdade de Medicina que diz, no momento em que vemos nosso nome na lista, muita alegria, muita paparicação, parece que a nossa vida está quase resolvida. E geralmente esse momento de euforia é seguido por um momento de desencanto, né, onde ela continua dizendo, mas murchamos mais rápido do que poderíamos imaginar. E aquela vaidade inicial vai sendo substituída por insegurança e perguntas incômodas começam a surgir. Será que eu vou ser um bom médico? Será que eu estou no curso certo? E não é só no curso de medicina que essa euforia inicial seguida por desencanto, né, faz parte desse começo de transição. Mas o que se faz quando se faz mentoria? O nosso programa ele funciona na forma de um programa, uma modalidade grupal. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de relatos de mentores contando sobre como aconteceram esses encontros. O mentor, ele pode ter, num determinado encontro, um fazer dentro da dimensão acadêmica. Por exemplo, qual a melhor liga optativa de iniciação científica a ser feita? Perguntaram os alunos, né, nesse encontro de mentoria. Uns achavam que não devia ter pressa, outros que não devia perder tempo, e o mentor mostra o significado de fazer a iniciação científica para além da questão do tempo. Uma outra dimensão do fazer do mentor é a dimensão profissional. Esse mentor conta que foi um encontro onde muitos queriam ter um consultório, mostrar um desejo, e ele mostra, então, um pouco da realidade do trabalho de consultório, que é gratificante por um lado, mas que, por outro, leva-se a um considerável dispêndio de energia. E, por fim, a dimensão pessoal, muito importante, né, do suporte pessoal, e aqui é um outro encontro, onde um outro mentor diz que chegou no encontro uma caloura desanimada por vários motivos. Ela não estava entendendo a matéria, uma das únicas a tirar nota baixa em bioquímica, cansada e bastante deprimida com tudo isso. Então, todas essas questões podem aparecer num encontro de mentoria. Esse encontro de mentoria entre o experiente e o iniciante, ele pode acontecer de vários modos. A gente tem, a princípio, uma divisão entre a mentoria clássica, tradicional, onde o mentor ele tem uma diferença bastante grande de experiência, no caso, um professor sendo mentor de alunos, ou você pode ter uma distância menor, né, dessa assimetria de experiência, quando, por exemplo, a gente tem programa de mentoria de pares, onde estudantes um pouco mais velhos, né, um pouco mais adiante no curso, são os mentores dos estudantes mais novos. Seja tradicional ou mentoria de pares, ela pode acontecer num esquema 1 a 1, num esquema grupal, presencial e até mesmo online, à distância, como aconteceu durante todo esse ano e meio de pandemia. Vou falar agora um pouco sobre a mentoria na Faculdade de Medicina, como eu disse que completou 20 anos, né, em 2001, nesse ano, e esse aqui é o nosso site, onde a gente apresenta uma mensagem de acolhimento para os alunos e explica, né, o propósito dessa atividade. E aqui eu vou apresentar para vocês um dos nossos grupos de mentoria, composto por um mentor, que é um professor ou médico do hospital escola, alunos de diferentes anos para potencializar a troca de experiências, e a figura de um co-mentor, que é um aluno do último ano ou um residente. Essa roda de conversa é a forma pela qual os grupos trabalham os assuntos que aparecem, são assuntos não programados, é aquilo que naquele momento faz sentido ao grupo discutir e conversar a respeito. O grupo de mentoria, esse aqui é um relato de uma aluna que diz que ele é um lugar perfeito para trocar experiências, e como ele é heterogêneo,
os alunos dos primeiros anos percebem que não são os únicos a achar o curso diferente. Os do terceiro e quarto lidam com as dificuldades de transição. E os internos têm espaço para falar sobre o medo de estar virando médico de verdade. Esse encontro, né, não foi interrompido na pandemia e a roda de conversa passou a ser uma roda de conversa virtual, inclusive, muitas vezes, até com maior participação dos alunos, uma vez que cada um deles podia conciliar melhor as suas questões de tempo, né, não havendo a necessidade de deslocamento. Outra experiência que é mais recente, que eu me encontro envolvida, é a mentoria na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Teve início em 2020, eu brinco que é uma mentoria caloura, né, frente à nossa, que é uma mentoria veterana. Na Faculdade de Direito, eles optaram por um esquema 1 a 1, é uma mentoria clássica ou tradicional, entre professores e alunos, mas ela acontece num esquema 1 a 1. Independente do esquema, esse diário, né, da mentoria de dos mentores da Faculdade de Direito mostra que a questão, o espírito da mentoria é o mesmo, né? Então, esse mentor diz o quanto foi bom conversar com a aluna, a conversa fluiu muito bem, fala que a aluna tinha vários sonhos e que, na verdade, ela estava bem perdida e se cobrando demais. Ele, então, orienta, né, sugere que ela faça um projeto de iniciação científica, que era uma das coisas que ela tinha como sonho, e ressalta, né, a importância de aprender a pesquisar, tal como naquele outro diário do mentor, que apareceu dentro da experiência da Faculdade de Medicina. E como é que a mentoria promove efeitos? A mentoria promove efeitos através de 3 vetores. O primeiro é o vetor do próprio acolhimento, né? Cria-se um vínculo emocional, há uma experiência de não julgamento que promove bem-estar. O segundo vetor é o vetor da reflexão, ou seja, conversas significativas, né, ajudam o aluno a pensar além. E, por fim, o terceiro vetor é o vetor da visão. O mentor ele é um modelo concreto de futuro, além de que nessas discussões, nessas conversas significativas, novas perspectivas, novas visões sobre diferentes assuntos fazem parte, né? Para encerrar, gostaria de trazer o relato de uma aluna nossa de medicina, do 6º ano, que traduz muito bem aquilo que o espírito da mentoria. Ela diz o seguinte: a mentoria, para mim, é uma máquina do tempo. Nós, alunos, podemos ver o nosso curso com olhos de alguém experiente, não apenas o mentor, mas os colegas dos outros anos. Na mentoria, presente e passado se misturam, e o mentor também se renova e aprende muito no convívio com seus pupilos. E ela diz, quando recebemos um mentor, recebemos um mestre, alguém que nos empresta a sua experiência e que coloca óleo nas nossas lamparinas quando a estrada fica muito escura. Então, eu acredito que ela traduz de uma maneira muito bonita e, ao mesmo tempo, muito real, né? Esse bonito encontro entre gerações que promove aprendizagem, bem-estar, acolhimento, desenvolvimento e traz um elemento muito importante aqui, né, da generosidade do mentor ao emprestar a sua experiência aos mais jovens, né? Eu desejo que essa figura de um mentor e essa relação se faça cada vez mais presente na Universidade de São Paulo, que a gente encontre professores e profissionais generosos para emprestar a sua experiência, né, colocando óleo nas lamparinas de muitos e muitos alunos da universidade. Eu agradeço a atenção de vocês e estou aqui disponível para responder perguntas, dúvidas, questões, curiosidades sobre a mentoria. Obrigada. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a essa mesa que vai tratar de acolhimento. Meu nome é Fabiana Mares Versuti, sou professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Estou aqui para apresentar um trabalho realizado de forma conjunta com as professoras Marina Greg Stica, Thais Erbini, ambas do Departamento de Psicologia, professora Irene Miura, da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP, e os pós-graduandos Raíssa Bárbara Nunes Moraes Andrade, que é pós-doutoranda do Departamento de Psicologia, e o Rafael Lima Dalimuli, doutorando do Departamento também de Psicologia da FF-CLRP. Eu especificamente vou falar do Integra USP, uma ação vinculada aos CAEGs, né? E também vinculado ao recém-criado escritório de mentoria e tutoria que vocês tiveram já a oportunidade de ouvir um pouquinho com a professora Patrícia Belotti. O Integra USP, ele surge, então, né, essa minha apresentação, surge de uma iniciativa que reúne, né, 2 laboratórios de pesquisa, o Conecta Lab, Laboratório de Pesquisa e Integração em Psicologia, Educação e Tecnologia, e o LabPOT, Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho, ambos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, essa minha programação, que eu pretendo discutir com vocês aqui nesse tempo curto, apresentar os objetivos dessa iniciativa, destacando as estratégias de integração e principalmente as estratégias de interdisciplinaridade do Integra, alguns impactos previstos, metas, indicadores e os programas da E-Disciplinas, que eu vou contar para vocês, que é a ação central que já foi desenvolvida nesse primeiro semestre de 2021. E também destacar a importância de pensar aqui nesse evento e continuar pensando junto com vocês nos próximos passos de um programa que tem um objetivo importante e um objetivo que deve ser alcançado aí por todas as unidades da USP, todos os cursos, que é pensar e elaborar programas de acolhimento e mentoria, visando desenvolver estratégias de adaptação à vida universitária, competências acadêmicas, principalmente aquelas relacionadas aos hábitos e planejamentos de estudo, desenvolvimento de pesquisa científica, bem como competências socioemocionais que são fundamentais ao longo do curso de graduação, nas diferentes áreas, e principalmente pensando também numa preparação para o futuro profissional nas nossas diversas áreas de atuação. Então, esses são os nossos grandes objetivos com o Integra, pensar em como a nossa experiência pode ajudar no desenvolvimento de outras experiências que tenham esse foco no acolhimento e no desenvolvimento tanto de estratégias quanto competências aí que vão para além do conteúdo específico de cada área do conhecimento. Então, aqui, nesse slide, eu destaco alguns objetivos específicos, né, principalmente aqueles ligados à formação das equipes que vão promover esses programas de acolhimento. Então, nós pensamos e estamos elaborando disciplinas que possam oferecer um conjunto básico de conhecimentos que permitam que as equipes, em suas diferentes realidades, possam, né, desenvolver programas de acolhimento. Produção de material didático é importante nesse sentido. Adaptação, eu coloco adaptação porque a USP tem, né, um ambiente virtual de aprendizagem que deve ser usado para essa finalidade também, de desenvolvimento de programas de acolhimento, então a adaptação do nosso ambiente Moodle. Definição de instrumentos de medidas, principalmente para entender quais são as variáveis que nós queremos estudar para dizer que um programa de acolhimento está ou não atingindo seus objetivos. E nesse sentido de definição de instrumentos de medidas, nós temos também definições de ações que vão permitir o monitoramento e a avaliação desses programas de acolhimento. Então, em linhas gerais, nós oportunizamos, assim, condições para que cada realidade, cada curso possa pensar no desenvolvimento dos seus programas e também no desenvolvimento de pesquisa científica a partir desses programas. Nesse slide, eu vou destacar algumas estratégias que nós estamos utilizando e ainda algumas em fase de planejamento e outras já foram realizadas. Então, uma primeira ação importante é a realização de workshops com a presença de coordenadores de programas para compartilhar experiências, trocar, de fato, vivências que podem ajudar diferentes realidades, com os professores interessados em conduzir propostas de acolhimento em seus cursos e também a divulgação
de um cronograma de atividades e planos de aula para que esses programas possam ser desenvolvidos. Com isso, nós temos também como estratégia a oferta de ações de treinamento, desenvolvimento e educação, e aí focada mesmo no desenvolvimento de competências relacionadas aos conteúdos digitais e o uso de plataforma, para que a gente possa operacionalizar de uma forma efetiva esses programas, e o estabelecimento de parcerias, né, principalmente com unidades que já tenham, né, dentro do seu projeto político-pedagógico, o objetivo, né, a meta de se desenvolver ações de acolhimento. E aqui, nesse momento, eu já destaco um parceiro do nosso Integra, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC de São Carlos. Então, ter essa oportunidade de pensar junto com a equipe do ICMC é muito relevante, porque faz a gente pensar naquilo que é e aquilo que não é efetivo, a depender da realidade. Então, o que a gente definiu como impactos, né, previstos, principalmente contribuir com a sistematização dos programas de acolhimento, já em desenvolvimento nos diferentes cursos de graduação da USP. Nós sabemos que a demanda do acolhimento é uma demanda muito premente em diferentes realidades, então nós gostaríamos de ter como ação a sistematização dessas propostas, também estimular o uso de plataformas e outros recursos digitais, contribuir para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação de uma forma bilateral com relação a realmente o uso das tecnologias como forma de apoiar o desenvolvimento humano e apoiar o desenvolvimento dos nossos alunos de graduação nas suas diferentes etapas aí, ao longo, né, das diferentes etapas da carreira, né? Também pensar um pouco em como a gente incentiva, né, os professores a realmente se envolverem nesse processo, que é um processo de aprendizagem acerca dos programas e de como se implementam as ações, aumentar essa disseminação e a comunicação na nossa universidade, né, de como que a gente consegue compartilhar boas experiências. Nesse sentido, ao se ampliar, né, a comunicação, também produzir um conhecimento baseado em evidências sobre esses programas de acolhimento e mentoria. Então, aqui são alguns outros pontos importantes. Nós precisamos realmente estimular o desenvolvimento de redes de colaboração, isso como forma de realmente disseminação da cultura do acolhimento na nossa universidade, e aqui nós colocamos a importância da organização de um seminário internacional, contando aqui com a rede portuguesa de mentoria, que é uma rede importante, que já vem desenvolvendo há mais tempo programas de acolhimento, para que a gente possa também ouvir um pouco a experiência internacional, para que o projeto tende realmente a ser sustentável ao longo do tempo. Então, nós temos algumas metas e alguns indicadores, o aumento de programas, né, e esses programas podem estar ou não vinculados ao número de disciplinas, ao número de docentes envolvidos com esses programas, de discentes atuando, oferecendo acolhimento e também atuando, recebendo acolhimento. Nós temos algumas pesquisas já mostrando que essa relação é de ganho mútuo, né? Tanto quem recebe quanto quem oferece o acolhimento há uma perspectiva de desenvolvimento importante. Maiores índices de autoeficácia, competências socioemocionais dos alunos ingressantes após a entrada, né, a adesão em programas de acolhimento. Maior interesse pelos cursos também, justamente por perceberem, né, a importância desse suporte, a importância da instituição estar preocupada com esse suporte, com esse acolhimento, e um maior engajamento de professores, de discentes, também com a própria estrutura curricular. Algumas questões que nós colocamos como metas e indicadores para as unidades e campos envolvidos, né, que tem a ver com a implementação mesmo dos programas, maior engajamento dos cursos, departamentos e unidades, e tentando entender quais são os indicadores qualitativos, né, importantes relacionados com esses programas de acolhimento que podem, né, indicar aí um sucesso nos nossos cursos de graduação.
E aqui eu destaco algumas contribuições que nós já tivemos em andamento a partir de disciplinas que foram ofertadas nesse semestre como piloto, né? Uma disciplina ofertada para a formação do coordenador. Então, nós pensamos uma disciplina autoinstrucional, em que o coordenador pudesse estar em contato com questões relativas aos processos de adaptação e integração dos estudantes, que ele pudesse planejar e pensar em como se avalia ações de tutoria e mentoria, ambas são frentes aí dentro de programas de acolhimento, e também pensar nas ferramentas digitais para desenvolvimento desses programas. Essa mesma disciplina ela foi desenvolvida e pensada para coordenadores e também para facilitadores, que são os nossos alunos aí que vão desempenhar as funções de tutoria e ou mentoria. Então, nós já tivemos 35 participantes entre docentes e profissionais de departamentos distintos, aqui está uma porcentagem, então, da Filô, 36%, da FERP, 37%, do ICMC, 28%, e, como eu já falei, antecipei, né, nós também tivemos a mesma disciplina com algumas diferenças, principalmente com relação ao objetivo, para os facilitadores, mas ambas tinham esse foco, né, em como a gente pensa e planeja ações de acolhimento, pautadas em programas de tutoria e mentoria. Nós tivemos 47 estudantes matriculados, aqui está uma divisão também entre os cursos. A maior porcentagem está na Filô, então na matemática, na física médica, na química, mas também temos uma grande porcentagem de alunos aí da licenciatura em ciências exatas do ICMC. Aqui é uma organização das disciplinas e os nossos próximos passos, né? Pensar em ações de acompanhamento e monitoramento das ações no segundo semestre, na produção de materiais e na expansão das disciplinas. Aqui está o meu contrato e qualquer necessidade eu estou à disposição, e a nossa ideia é realmente apresentar essa iniciativa para que ela possa ser estimuladora de novas ações. Muito obrigada a todos. Olá, é um prazer poder participar desse congresso da Pró-Reitoria de Graduação. Eu sou o professor Andrés Eduardo Aguirre Antunes, coordenador do Escritório de Saúde Mental, que é vinculado à Pró-Reitoria de Graduação. Esse escritório tem o objetivo de fazer acolhimentos a todos os estudantes da graduação da Universidade de São Paulo, nos quais é possível que o aluno procure espontaneamente através do e-mail escritoriodesaúdemental@usp.br. Nós temos uma equipe de profissionais, colaboradores, né, que se disponibilizam a conversar com vocês assuntos, né, que vocês possam ter interesse em conversar. Disponibilizamos até 3 consultas de acolhimento. Via de regra, né, os alunos têm nos procurado, né, para falar sobre as suas ansiedades, vivências de tristeza, de solidão, de desamparo, dificuldades encontradas nos relacionamentos, né, com outros estudantes, com professores, consigo mesmos e também com seus familiares. É muito comum, na entrada dos alunos na universidade pública, né, que encontrem uma série de experiências muito novas e que não tinham sido vividas e experimentadas até então. Sejam alunos oriundos de escolas públicas ou particulares, a entrada na universidade sempre traz uma vivência muito diferente. Vocês vão encontrar situações muito amplas, muito complexas, o ensino em todas as unidades, muitas vezes, vão exigir bastante dos alunos,
por vezes vocês perceberão, né, que há uma situação de muita competitividade entre alunos, professores que vão exigir bastante, porque todo aluno que entra em nossa universidade tem capacidade e potencial para lidar com qualquer dificuldade, com qualquer situação que possa gerar, por exemplo, uma baixa autoestima. Então, o escritório de saúde mental está sempre disponível para que vocês possam procurá-lo, e aí dialogaremos, né, essas situações e todos os recursos que cada jovem tem para poder lidar com qualquer adversidade. Vocês sabem que a Universidade de São Paulo está entre as principais universidades do Brasil e da América Latina. Então, é esperado que exista, né, uma exigência grande em cada unidade. Se tiverem situações, por exemplo, de ficar de recuperação, de dependência de alguma disciplina, isso pode ser visto como uma oportunidade, né, para o aprendizado. E também nós trabalhamos com outra modalidade preventiva, que é chamada de rodas de conversa. Essas rodas de conversa são realizadas em grupo, né, com colaboradores do escritório de saúde mental, nas quais é possível as pessoas se expressarem situações que estão vivendo atualmente. Por exemplo, muitas pessoas que entraram no ano passado e este ano, né, vivendo essa situação difícil que a humanidade tem que lidar, que é a pandemia Covid-19, entrando em uma universidade que não parou em momento algum, né, e que tem trabalhado até o momento, no último ano e meio, preferencialmente, né, na modalidade remota, síncrona, e por vezes também utilizando, né, os recursos de ensino à distância não síncrono. A universidade, assim, busca poder se adaptar a essa nova situação, né, que a humanidade atravessa e que o ensino universitário também tem que elaborar. Assim, nós podemos, através dessas rodas de conversa, dialogar situações, né, as mais diversas, num ambiente muito livre, muito aberto, né, para que sejam conversados todas e quaisquer situações. Então, por exemplo, muitas vezes os alunos contam de situações difíceis que estão vivendo, relacionadas ao luto, à perda, né, de pessoas muito queridas. Do ponto de vista da formação universitária, muitas vezes a situação de pandemia coloca o jovem em contato, né, com uma falta de motivação, com um desânimo, né, com uma certa baixa autoestima, né, o jovem se sente incapaz de acompanhar e de lidar com a situação, e isso não é uma situação que acontece única e exclusivamente com uma pessoa. Isso tem acontecido com muitos, inclusive professores, funcionários também têm encontrado dificuldades, mas nós temos observado que todo ser humano, todo jovem tem capacidade para poder lidar com as piores adversidades, né, que a vida nos traz. Essa pandemia faz com que a gente tenha que rever uma série de valores, inclusive relacionados à situação do sentimento diante de uma experiência, né, que assola toda a humanidade, mas que também nós poderemos
aprender e apreender novas possibilidades de lidar, né, com essas situações. A Pró-Reitoria de Graduação tem oferecido bastante auxílio aos estudantes. Todo estudante que tiver alguma dificuldade relacionada à internet, entre em contato, né, com a Pró-Reitoria de Graduação, e também a gente tem que entender que nós passamos uma situação muito delicada, né, do ponto de vista político em nosso país, e isso é levado em conta, né, por nós, e a universidade é um lugar onde existe muito debate de ideias, existe muita reflexão, onde vocês vão ter a possibilidade, né, de elaborar as vivências que vocês estão tendo em diversos ambientes da própria unidade, no escritório de saúde mental, o próprio Instituto de Psicologia também oferece atendimentos em diversos grupos, né, que vocês podem procurar através do site www.ip.usp.br. A universidade tem se preocupado, né, em poder acolher os estudantes da melhor maneira possível. Temos discutido de forma bastante ampla situações referentes a vivências de preconceito, as dificuldades em relação ao gênero, assédio, né? Então, competitividade, muitas exigências, cargas horárias que muitas vezes os alunos se sentem sobrecarregados, mas aproveitem, né, a representação de alunos que tem em cada unidade, né, frente aos seus conselhos de departamento e também comissões de graduação. Então, a Universidade de São Paulo, né, por meio do Escritório de Saúde Mental, né, abriu desde 2018 a possibilidade de cuidar, de amparar e oferecer aos alunos esses acolhimentos que são feitos de uma maneira gratuita, né, em até 3 acolhimentos. Sempre nós temos também pesquisas dentro do escritório de saúde mental, que são apresentadas, né, aos estudantes, entendo vagas e a possibilidade, também é um ganho de conhecimento, porque toda a pesquisa realizada no escritório de saúde mental também recebe uma devolutiva dos resultados, né, coletados a partir delas. Então, nós temos certeza, né, que cada um de vocês, alunos que entraram pelo Enem, pelas cotas e também pela FUVEST, são portas da frente da universidade e todos têm possibilidades, né, de ter uma formação que seja adequada e, se tiverem dificuldades, não hesitem em procurar ajuda. Procurar ajuda é um gesto de sabedoria, não é uma fraqueza, mostra que vocês podem se abrir à opinião de uma pessoa, de um profissional, e isso pode ser muito importante na formação, não só acadêmica de vocês, mas também pessoal. Nesses acolhimentos, nós também conversamos sobre as possibilidades, né, que existem dentro da universidade, fora da universidade também. Vocês são convidados a responder a um formulário, e através desse formulário nós procuramos entrar em contato o mais brevemente possível, né, respeitando a celeridade, a ética e o sigilo, né, que todo aluno que procura o escritório de saúde mental merece. Todos nós temos uma capacidade de resiliência, uma capacidade de poder lidar
com qualquer dificuldade que a vida nos apresenta. Antes, durante, né, a formação universitária, né, e mesmo após. Aproveitem tudo que a universidade oferece para vocês, e nós do Escritório de Saúde Mental, então, nos colocamos à disposição, né, para conversarmos em até 3 encontros, que podem ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, a depender, né, de cada situação. E desejo a todos vocês que aproveitem esse congresso da Pró-Reitoria de Graduação, né, e que possam também aproveitar esta formação nesse momento tão delicado, especial que a humanidade vive, e que tenho certeza teremos muitos aprendizados, né, a serem conquistados e elaborados daqui para frente. Uma boa sorte a todos e muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Eu sou a professora Giovana Tomaso, da FZEA, e fico muito feliz de estar aqui mediando essa mesa redonda com a professora Fabiana, professora Patrícia e professora Andrés. Nós tivemos algumas perguntas no chat e eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Patrícia, ao Andrés e a Fabiana pelas excelentes apresentações que fomentaram essas perguntas também tão interessantes. A primeira pergunta, ela foi trazida pela Maria Lúcia Pereira da Silva, e ela gostaria de saber se vocês notam muita diferença entre os alunos chamados genericamente de millennials e os alunos anteriores. Ou seja, na visão de vocês, as necessidades dos alunos mudaram muito ao longo dos últimos anos? Se quiser responder primeiro a Patrícia, depois a Fabiana, depois o professor Andrés, nós respeitamos a ordem de apresentações. Bom dia a todos, bom dia, professora Giovana, meus colegas de mesa, Fabiana e Andrés. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a questão geracional está muito presente, né, no nosso cotidiano, e tudo aquilo que está presente na sociedade como um todo aparece também nas mentorias, tutorias e programas de acolhimento em geral, né. Com certeza notam-se mudanças na forma, talvez, de encaminhamento e de expectativas em relação às possíveis resoluções dos conflitos, sejam de ordem estritamente psicológica ou pedagógica, de aprendizado, né? O que a gente tem hoje em dia é uma expectativa de resolução quase que instantânea das questões e uma dificuldade de lidar com processos. E eu acho que, nesse sentido, como a mentoria, vou falar da mentoria em particular, ela tem como norte e como coração um encontro intergeracional, isso é muito interessante, porque se de um lado a gente tem as diferenças, né, e muitas vezes o estranhamento, né, de mentores e mentorados em relação a essas diferenças, por outro lado, esse encontro, ele permite um encontro também de formas de pensamento que começam a se compor. Então, aquele mentor de outras gerações, ele aprende, de certa forma, coisas interessantes da atual geração, que no começo ele pode estranhar, mas depois ele até acha interessante. Inclusive, outro dia eu li um artigo que o título era "Somos todos millennials", né? Nesse sentido que a gente também se transforma. E, por outro lado, os alunos, com certeza, se beneficiam muito dessa diferença. Aliás, como dizem os franceses, vivam as diferenças. Elas dão trabalho para a gente, mas elas enriquecem muito. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo, não vou me alongar muito, acho que até falei na apresentação, quando os alunos ficam angustiados e ansiosos para saber quantas disciplinas eu faço de optativas para o meu currículo, quando, e o mentor, como tem essa noção do processo, ele fala,
para um pouquinho, gente, mas por que a gente faz iniciação científica mesmo, né? Então, eu acho que isso é a beleza desse encontro de gerações. As diferenças vão aparecer, são inevitáveis, né? Desde que o mundo é mundo, isso acontece. E o bacana e o bonito é que elas podem conversar. Eu vejo dessa maneira. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Fabiana? Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar com vocês, refletindo sobre essas questões que são tão relevantes, né, para o atual momento. Essa questão de geração sempre me desperta algumas inquietações, assim, porque os conflitos, né, as dificuldades, elas são inerentes ao ser humano, né, não tem tanto a ver com essa questão de, como se a gente estivesse vivendo, né, grandes rupturas. Mas eu gosto sempre de destacar uma competência, né, que é essa abertura ao novo. Eu vejo que se essas gerações, né, que estão em convivência, tiverem, né, como grande perspectiva essa abertura, né, a ouvir, a acolher, a realmente se envolver de uma forma integral com o outro, eu acho que a gente consegue criar estratégias aí para superar um pouco de forma mais efetiva as dificuldades que estão tão fortes e explícitas, né, no nosso cotidiano hoje. Então, acho que fica o convite para a gente, para aqueles que estão nos ouvindo, né, a pensar em como a gente cria, de fato, canais de vínculo, canais de comunicação, para que essas diferenças possam ser superadas aí, pensando sempre nesse desenvolvimento de um bem-estar que seja mais coletivo, né, e não tanto individual. Então, eu acho que fica para a gente continuar pensando, né, em como romper essas barreiras geracionais aí, sempre no coletivo. Obrigada, Fabiana. Sim. Professor Andrés? Bom dia a todos, bom dia, professora Giovana, um gosto de revê-la, Patrícia Bellodi, Fabiana, e a presença também dos pró-reitores aí de graduação, professor Edmundo Xadabaracá e a professora Maria Vitória, por todo o apoio, né, ao Núcleo de Desenvolvimento dos Estudantes da USP, e que tem agora, né, a contribuição do Escritório de Tutoria e Mentoria, que tem muito a contribuir na universidade. Eu acho que sim, nós temos observado no mundo uma nova geração, principalmente desde 2011, né, com a vinda das redes sociais, né, alterando muito as relações sociais, as comunicações humanas, e atingindo também muitas crianças e adolescentes em seu desenvolvimento neurológico, né, por exemplo. Nós sabemos que a Sociedade Pediátrica Americana recomenda que crianças de 3 a 5 anos não utilizem mais do que 1 hora, né, qualquer tablet, qualquer celular, porque isso afeta o desenvolvimento neurológico. Da mesma forma, nos jovens, nós sabemos que o lobo frontal, ele está maduro aos 25 anos de idade. Então, é uma geração que vem muito vivendo intensamente com as telas. E temos uma outra geração, né, que a gente poderia começar a refletir, que é essa que tem aparecido desde o ano passado, entrando na universidade no meio dessa situação pandêmica. A questão da saúde mental, ela já vinha sendo muito falada, com muita preocupação da universidade, desde 2016, 2017, que culminou na criação, né, de frentes para poder acolher esses alunos, e agora a gente está vivendo uma situação que vai marcar muito, não só a vida do jovem, como a vida dos professores também. Nós, professores, também temos que nos adaptar a essas novas gerações, a essa nova situação, a essas novas ferramentas, né, e que a gente tem que lidar e que possibilitam a comunicação e a compreensão desses jovens, né? Porque a ferramenta não é usada, a tecnologia, eu digo de uma maneira geral, apenas na formação, e que aí sim há um diálogo, há uma interlocução,
diferente nas redes sociais, onde há uma procura de informações e nem sempre há um diálogo. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que estar muito atentos, né, e aprender uma série de mudanças nas quais nós estamos também participando para poder acompanhar e lidar melhor, né, com todas as dificuldades provenientes dessa época. Muito obrigada, professor Andrés. Eu vou trazer agora uma outra pergunta, que foi da Prislaine Santos. A Prislaine, ela endereçou a pergunta para as professoras Patrícia e Fabiana, e ela gostaria de saber se nas ações de mentoria e tutoria a perspectiva de gênero é considerada nas iniciativas, especialmente em cursos nos quais as mulheres são minoria. Professora Patrícia, se quiser começar. Em relação à questão de gênero, assim como outras questões de identidade, né, estão sendo muito discutidas atualmente, né? Em particular, né, nas duas experiências que eu conheço mais de perto, não há uma ação direcionada a essa questão especialmente, nem na medicina, nem no direito, né, que eu estou acompanhando. Mas na literatura, onde essas questões em outros países há muito tempo estão presentes, existem programas de mentoria especialmente desenhados para essa questão de gênero, por exemplo, nas áreas mais tecnológicas ou das chamadas ciências exatas, né? Então, a gente encontra uma ampla, uma produção de conhecimento grande de iniciativas na área de promover nesses espaços tradicionalmente masculinos, né, a presença de mentores para desenvolvimento dessas questões nessas unidades, né? Mas tem uma questão muito interessante para a gente pensar, né? O mentor para uma mulher, né? É interessante, o mentor é aquele que já fez o caminho, né? Então, a mentora para a engenheira, né? Ela, é claro que ela é muito interessante como figura de identificação, mas a gente precisa de um tempo para ter um elenco de mentoras nessa área, já que ela está se desenvolvendo, né? Então, essa é uma questão interessante que a gente pode pensar para qualquer questão identitária, mas eu diria que, embora seja muito interessante ações nesse sentido, não necessariamente a mentoria tem que ser pautada por isso, por essa questão, né? O importante é você ter essa figura experiente que te ajude ao longo do tempo. Eu acho isso. Obrigada, Patrícia. Ana? Eu queria agradecer a pergunta, acho que muito pertinente, até para a gente pensar até nos nossos objetivos aqui enquanto escritório, né, de mentoria, especialmente porque um dos nossos pressupostos é realmente pensar ações que sejam contextualizadas, né? Então, por que não existe, né, pacotinhos prontos, aqui eu vou fazer tutoria, aqui eu vou fazer mentoria, aqui eu vou fazer supervisão, aqui eu vou usar um outro tipo de relação, né? Porque as demandas, elas devem vir do contexto, né? Então, especialmente como a Patrícia colocou, né, em cursos onde essa questão possa ser mais evidente, apresentar uma necessidade maior de uma atenção, né, com certeza é possível se pensar nessas relações, né, que no nosso caso a gente está focado, né, em duas frentes, mentoria e tutoria, para pensar nesses enfrentamentos. Então, eu vejo muito, com uma perspectiva muito importante essa demanda para a gente pensar a partir da realidade, a partir de cada contexto em que a gente estiver, de fato, atuando. Então, muito pertinente até para mostrar que a gente está aqui para pensar junto e ajudar a pensar e não a dizer o que pensar. Muito obrigada, Fabiana. A próxima pergunta foi também endereçada a você. Deixa eu ver quem foi que te mandou a pergunta, rapidinho. Eu acho que eu peço desculpas ao nosso querido ouvinte. Eu perdi o nome dele aqui nos comentários. Aparece aqui para Rafael Lima. Rafael. Isso mesmo, Rafael.
que acredito fez alguns elogios para você lá para cima, e ele pede... Ele não você... vale, viu? Ele não vale, porque não é meu aluno de doutorado. Vale sim, porque te conhece intensamente. Estou brincando, assim, é muito... Eu acho que o Rafael traz uma questão que vale para todos nós, né, pensarmos enquanto docentes, pesquisadores, enquanto pessoas envolvidas, de fato, com a temática, né, que tem a ver com essa importância de uma boa fundamentação teórica, metodológica para as nossas ações. Então, essa é uma preocupação também do escritório, eu e Patrícia, a gente vem discutindo isso, né, em como a gente... permite, né, a construção de leituras adequadas acerca do que a gente faz. Então, o que é, de fato, uma mentoria, o que é uma tutoria, o que é, por exemplo, uma relação outra, né, de supervisão. Hoje, a gente tem muito em evidência a perspectiva do coaching, né, que também é uma perspectiva que pode ser olhada, né, de uma forma séria, compromissada. Então, assim, essa busca, né, de uma fundamentação teórica que deixe claro o que a gente faz, a partir de qual referencial, a partir de qual perspectiva, isso é muito importante para a gente se fortalecer enquanto instituição, né? Então, nós vamos nos esforçar para que esses conceitos possam ficar claros, né? Como eu mencionei na apresentação, a rede portuguesa tem já avançado em alguns sentidos de clarificar mesmo os temas, ampliar essa discussão, e eu acho que é super válido a gente pensar aqui no nosso coletivo, como que a gente, de fato, tem clareza, né, das nossas ações, e para que elas possam se fortalecer a partir disso. Obrigada. Fabiana. A próxima pergunta é para o professor Andrés. A pergunta é a seguinte: como o Escritório de Saúde Mental tem buscado integrar o trabalho do escritório em diferentes unidades da USP? Boa essa pergunta, né, professor? E, especialmente, que tipo de apoio tem sido desenvolvido aos alunos portadores de autismo? Muito bom. A pergunta foi da Sayuri Tanaka Moeda. Muito obrigado, Sayuri, pela sua pergunta, porque dá a oportunidade de contar um pouco, né, o que o escritório tem feito. Nós não buscamos ativamente integrar, né, o nosso trabalho com as unidades, porque a demanda é muito grande. Então, as unidades entram em contato com o escritório de saúde mental, e aí sim nós desenvolvemos, né, ações. Então, na FZEA, nós temos um braço do escritório de saúde mental. Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas também, né, compomos um grupo de saúde mental, né, houve inclusive a publicação em portaria e no Diário Oficial dessa integração. Fazemos rodas de conversa também na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na Escola de Enfermagem de São Paulo, muitas rodas de conversa, principalmente nesta pandemia, desde o ano passado, tudo em formato online. No Instituto de Biociências temos feito rodas de conversa, e foram várias, e chega um momento que nós nos retiramos, né, e a própria unidade consegue desenvolver as rodas de conversa, né, por conta própria. Nós também iniciamos tudo isso na Faculdade de Economia e Administração em Contabilidade, né, a FEA, aí na USP, as rodas de conversa se iniciaram lá, com presença de dirigentes, professores, funcionários e estudantes, onde a gente pode, de fato, lidar com todas as situações que aparecem de uma maneira, né, muito, muito harmônica, e também com assuntos difíceis. O Instituto de Astronomia e Geofísica, também nós temos feito rodas de conversa, a Escola de Engenharia de Lorena, e também numa parceria com a Superintendência da Assistência Social, nós temos feito, né, rodas de conversa com os alunos do CRUSP, do Centro Residencial. Temos um contato muito próximo com a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto também, com alunos da Faculdade de Direito da São Francisco, né, e também da Escola Politécnica. Então, essa é a parte do atendimento em grupo. Sobre portadores de autismo, nós também recebemos
né, muitos estudantes que têm esse tipo de sofrimento, e aí procuramos encaminhar para grupos especializados que na universidade estão sendo criados também, a mesma forma com a problemática de gênero, com transtornos de cunho psiquiátrico, dos mais diversos. Então, há uma integração muito intensa com várias unidades da Universidade de São Paulo. Nenhuma unidade fica sem um trabalho integrativo, desde que procurem espontaneamente. Como eu falo, a demanda, ela já atingiu mais de 1.000 alunos acolhidos desde 2018, e nas rodas de conversa desde agosto do ano passado, nós já acolhemos mais de 600 pessoas. Então, tem avançado bastante, eu tenho certeza que o escritório ainda tem um potencial enorme para crescer em rede, em parceria com os outros escritórios também. Obrigada, professor. Nós aqui na FISEA somos muito felizes por conta da ação do Escritório de Saúde Mental. Eu gostaria, inclusive, de compartilhar que recentemente terminei meu mandato e os alunos me escreveram, vários alunos me escreveram e elencaram as nossas ações como pioneiras na FISEA e ressaltaram a importância do Escritório de Saúde Mental na vida deles. É uma grande alegria, né, receber essas mensagens e compartilhar com você. Muito obrigada por tudo, viu? Agora, a próxima pergunta é sobre o programa de mentoria. Eu gostaria de saber, professora Patrícia, houve alguma preparação para os mentores? Como aconteceu o recrutamento? Como que isso tudo começou na Faculdade de Medicina? Porque a gente pode ter alguma pista de começar nas outras unidades também e fazer ações conjuntas com o novo escritório. Obrigada pela pergunta. Gosto muito de falar sobre isso, porque é uma oportunidade de contar a história, a nossa história de 20 anos, né? E a gente só permanece o que se transforma, né? Então, como é que a gente começou? A primeira coisa foi um processo de sensibilização de docentes e discentes para esse tipo de atividade, né? Começando com uma apresentação clara do que é mentoria, o que se faz quando se faz mentoria, o que acontece para quem é mentor, o que acontece para quem é mentorado. A partir daí, o que a gente fez foi fazer um convite para todos os professores e para todos os alunos que quisessem participar desse tipo de encontro. Então, o primeiro passo é um processo de sensibilização, depois um convite, e depois uma parte fundamental, que é a de preparação, de formação, de capacitação desses mentores. Se de um lado eu trabalho com as expectativas dos alunos, né, e com uma clareza do que a gente vai estar propondo para eles, por outro lado eu tenho que formar e capacitar muito bem esse mentor, e eu acho que esse é o ponto central de um programa de mentoria. Esse mentor estar bem preparado para aquilo que ele vai encontrar, para as diferenças geracionais e para tantas outras questões, as diferenças geracionais são uma delas. E esse mentor, ele precisa ter desejo de participar do programa, ele precisa ter resiliência para estar nessa tarefa, porque a mentoria, ela tem todas as estações, primavera, verão, outono e inverno. E o que faz um programa permanecer é o mentor compreender a sua missão, mais do que uma tarefa, e entender que ela tem oscilações ao longo do tempo. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque todo programa de mentoria tem as suas vicissitudes, e ele permanece se a gente compreende que isso faz parte da natureza dele. Não sei se eu respondi, mas é um pouco por aí. Respondeu sim, muito, muito obrigada. A próxima pergunta eu vou dirigir aos 3 membros da mesa. Ela é do Arlindo Ornelas Figueira Neto.
E ele diz que o professor Júlio Serrão falou sobre a atividade física e o bem-estar dos estudantes. A convergência entre as atividades de acolhimento relatadas e as atividades físicas, poderia haver ações conjuntas? Vamos passar a palavra, então, agora à professora Fabiana. Muito boa a sua pergunta, Arlindo, e tem muito a ver com o nosso objetivo aqui também, geral dessa mesa, né, que é pensar de uma forma mais interdisciplinar as nossas ações. Então, eu vejo como, além de fundamental, a relação, né, entre qualquer programa de acolhimento, né, seja qual frente ele tiver inserido, e essa ideia do bem-estar, né, e a gente, não precisamos nem colocar aqui, né, o quanto que o bem-estar tem a ver com a atividade do sujeito, né, como um todo. Então, eu acho que novamente, nós deveríamos pensar de uma forma intersetorial, né, de realmente integrar as nossas ações e pensar em como se qualifica, né, as ações para que esse tipo de relação, né, possa ser almejado pelas diferentes unidades, pelos diferentes cursos, de uma forma mais evidente. Vou dar um exemplo bem concreto. Na nossa tutoria aqui por pares, uma das questões que parece até simples, né, foi o tutor ajudar o tutorando a organizar a sua agenda. E na agenda, uma das dimensões era um tempo para alguma atividade que despertasse bem-estar, e a maioria delas, obviamente, estavam relacionadas com a atividade física, né. Então, sistematizar, né, eu acho que um pouco do nosso papel aqui, enquanto representantes dos escritórios, é pensar em como a gente consegue sistematizar ações que podem ser usadas como modelo, usadas como propostas, porque aí cada um tem aí um respaldo para fazer a sua se tornar mais significativa. Então, eu acho muito pertinente, acho que a gente tem que procurar trabalhar de forma conjunta mesmo. Obrigada, Patrícia. Professor Andrés. Olha, quem não assistiu à palestra do professor Júlio Serrão, eu recomendo. Uma palestra muito motivante e com dados científicos importantíssimos. Para vocês terem uma ideia, se no ano passado o Escritório de Saúde Mental acolheu cerca de 210 alunos, este ano, só no primeiro semestre, foram mais de 500. Ou seja, mais do que o dobro. E nisso a gente tem percebido que são evidentemente vários fatores complexos que levam uma pessoa a ter um nível de sofrimento, uma desmotivação, uma falta de ânimo, né, para poder continuar os seus estudos, etc. Também existe a falta da atividade física. Que às vezes o estudante, mesmo o professor e o funcionário, não percebem, porque mesmo que a pessoa não tenha uma atividade esportiva, o simples fato de sair de casa e ir até a universidade, andando de metrô, ônibus, que hoje em dia é um risco, a pé ou de bicicleta, cria toda uma atividade física que a pessoa não percebe, né? E isso é importantíssimo para a saúde. E o que aconteceu, o que está acontecendo nessa pandemia com o isolamento, o isolamento não, o distanciamento físico? As pessoas deixaram de ter atividades esportivas. Então, nós recomendamos, muitas vezes, né, que façam a disciplina PRG 0001, né, do escritório aí de atividades esportivas, né, a importância da atividade física para a saúde mental. Da mesma forma, a integração com o escritório de desenvolvimento de carreiras e agora o escritório também de mentoria e tutoria que vem potencializar todas essas ações da pró-reitoria. Mas é extremamente necessário, não basta saber intelectualmente que é importante ter uma atividade esportiva, é preciso dar esse primeiro passo e vencer uma certa depressão, por exemplo, de não ter vontade nem ao menos de fazer uma atividade física dentro de casa. Isso para uma pessoa que está num nível de sofrimento como esse, de cunho depressivo, é muito difícil. Então, a gente sempre está
procurando estimular as pessoas a procurarem ativamente o escritório de atividades esportivas. Obrigada, professor Andrés. Professora Patrícia. Microfone. Eu costumo dizer que tudo que está fora da mentoria está dentro da mentoria também. E, nesse sentido, a mentoria é um espaço de troca de experiências, de sensibilização para um cuidado da pessoa, do aluno como um todo. Entre esses cuidados, o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde física, né? E um exemplo de uma ação integrativa que a gente pode pensar e que acontece em algumas mentorias são ações onde mentores e mentorados se encontram para uma atividade física. Uma atividade física que tenha esse princípio da atividade física em si, do bem-estar, e também de integração entre eles através de uma outra via, que é a via, enfim, desse bem-estar geral, físico, enfim, de cuidar do seu corpo, também da sua saúde. Queria só complementar a pergunta do recrutamento, que eu acho importante dizer, rapidinho, professora Giovana. No começo, aquele foi o método, né, de divulgar, sensibilizar e convidar. Depois de 20 anos, a gente não faz mais isso, porque já faz parte da cultura da faculdade a presença da mentoria. Então, hoje em dia, a gente tem um link no site para você quer ser mentor? Então, os professores que já conhecem o programa, eles se inscrevem aí. Então, eu tenho um banco de futuros mentores que eu recruto a partir da nossa necessidade. Queria só complementar, porque isso é bem importante. Há uma forma de recrutar para quem está começando e a outra forma para quem já tem história, vamos dizer assim, né? É isso. Com certeza. Desculpem, eu estava mexendo no nosso cronômetro aqui. Bem, falando de bem-estar, há quem diga que é uma questão de habilidade. Para o desenvolvimento dessa habilidade, nós temos o propósito e o cultivo da atenção e da presença como dois pilares muito importantes. Como que nós podemos tratar de propósito, presença e atenção nas ações de mentoria, tutoria e do escritório de saúde mental? Dessa vez, vou começar com o professor Andrés. Tá, obrigado. Então, essa questão da presença é muito importante. Eu não vejo o nome de quem fez a colocação, mas, por exemplo, quando nós fazemos rodas de conversa, muitas vezes tem 15, 20 pessoas participando, e nem todos abrem a câmera, mas podem participar, ouvindo, se expressando, falando, escrevendo pelo chat, e eu sempre digo que o mais importante é a presença, mesmo que seja uma presença silenciosa, mesmo que seja uma presença que não mostre o rosto. A simples presença está acompanhando atentamente tudo aquilo, né, que tem sido falado, que tem sido discutido. Então, isso é muito importante. No escritório de saúde mental, seja presencial ou no formato online, né, o simples fato de uma pessoa procurar ajuda é porque ela quer falar algo sobre a sua vida, e que nem sempre foi possível no seu percurso, na sua biografia, seja com seus familiares, seja com seu parceiro ou parceira. A pessoa quer um momento, né, de poder ter um encontro presencial com uma outra natureza. Como disse o professor Núcio, aí nos comentários, ter a face humana, né, da formação universitária. Obrigada, Andrés. Professora Fabiana? Eu estou aqui ouvindo o professor Andrés e me sinto muito contemplada, assim. Eu acho que nós temos que buscar mesmo formas de promover essa atribuição de propósito, de sentido para as nossas ações, né? Eu tenho uma experiência aqui muito interessante de mentoria científica, a gente chama de mentoria científica porque é uma relação, quando o pós-graduando, né, ele
busca o ingresso na pós e ele é recebido por um mentor que já está na pós-graduação. Isso também a gente vem olhando para as relações da graduação também, e o quanto que é importante essa busca, né, de um sentido para as nossas ações, né? E quando a gente faz uma pergunta, né, por que fazer pesquisa? Por que você está aqui, né? O que você está almejando, né? Como que você se vê daqui 2 anos, 3 anos? São questões que fazem, né, de alguma forma, dirigir o nosso olhar para aquilo que é essencial, né, para aquilo que hoje em dia a gente realmente encontra dificuldade para encontrar esse suporte no outro, né? Então, eu acho muito interessante esses momentos para a gente compartilhar diferentes experiências, pensar aí em como criar rodas de conversa, em que não necessariamente eu preciso abrir a câmera, né, para estar ali com o outro, para estar ali buscando alguma razão, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho, assim, é muito bom ouvir as experiências. No nosso chat também, outras pessoas contam um pouco também de como vem enfrentando esses desafios. Eu acho que é isso, a gente precisa compartilhar mais e estar, de fato, mais junto, né? Para que isso tudo possa transformar a nossa realidade que está tão dura ultimamente, né? Obrigada, Fabiana. Interessante essa questão da facilitação das rodas de conversa com a possibilidade de fazê-las online, que você e o professor Andrés colocaram. Isso é uma coisa que eu não esperava, e realmente é muito interessante, né? É outra forma, nós vamos descobrindo formas e formas. Agora, então, a professora Patrícia, como que a presença e o propósito são tratados na mentoria, professora? Bom, eu acredito firmemente que um dos grandes propósitos da mentoria é conversar sobre o propósito, né? O propósito de estar ali, e de que maneira esse propósito me leva a diferentes caminhos, a diferentes perspectivas. É muito interessante que os nossos grupos são com alunos de vários anos, são grupos heterogêneos, né, além da figura do mentor. Então, nesse sentido, o mentor, ele consegue alinhavar esses diferentes propósitos, né, e levar o grupo a pensar em conjunto sobre por que estamos ali. Uma das coisas que a mentoria promove é parar para pensar. Então, nesse turbilhão de acontecimentos, é muito raro parar para pensar. E parar para pensar no porquê. Então, eu acho que o propósito... falar sobre o propósito é um dos propósitos da mentoria. E quando a gente esclarece esse propósito, vai construindo, a gente vai ficando menos ansioso, mais esperançoso. Porque uma das coisas que a mentoria, um mentor faz é inspirar para o futuro. Inspirar para força e coragem de seguir em frente, e para isso a questão do propósito é fundamental. E é preciso presença para falar de propósito, porque a gente pode ler sobre propósito, né, de várias maneiras, mas ouvir e conversar sobre propósito com alguém que trilhou aquele caminho, eu gosto sempre de marcar essa especificidade da mentoria, é muito diferente. E por falar em presença, né, a presença virtual e a presença física concreta, eu acho que presença é ter interesse pelo outro. Às vezes é de falar para o outro ou com o outro, às vezes é de ouvir. Eu sou uma pessoa tímida, eu sempre gostei de ouvir, mas eu sempre me senti muito presente. Então, eu acho que isso é importante de dizer, o Andrés falou bem. E, por fim, uma das questões que eu acho que os futuros programas de mentoria e tutoria vão se deparar é a questão da adesão dos alunos. Os alunos têm desejo por esse programa, os professores também, mas a gente tem essa agenda que a Fabiana falou, que é uma loucura. Então, entre aquilo que a gente apresenta e aquilo que pode acontecer, né, nesse encontro de mentoria, a adesão é um problema por questões de deslocamento, por exemplo, de horários, né? E foi muito interessante que quando a mentoria passou a ser virtual por conta da pandemia, essa nossa adesão aumentou. Então, isso fez a gente perceber que há um desejo, sim, e que há muitos fatores, né, que impedem esse desejo de se manifestar. Então, a presença ela é muito importante, ela tem a ver com interesse e desejo, né? E o propósito é o nosso propósito.
Ficou bonito isso, né? A mentoria, onde o propósito é o propósito, não é? Muito legal. A próxima pergunta é da professora Patrícia Castellucci. Ela pergunta para vocês três se vocês observaram diferenças no acolhimento dos ingressantes ou primeiro ano para aqueles estudantes que estavam nos anos para se formar. Professor Andrés, quer começar? Posso, obrigado, Giovana. Olha, vou falar rapidamente, a gente está vivendo num período de transição. Como disse o nosso reitor, professor Varran, já não voltaremos para a universidade de 2019, estamos vivendo uma outra universidade, um outro momento. Nós percebemos, um pouco mais de 500 alunos acolhidos este ano, 50% entraram o ano passado e este ano. Então, essa entrada dos novos jovens que fizeram vestibular já em época de pandemia e que estão entrando numa universidade remota e virtual. E a importância disso que a professora Patrícia coloca, que a gente não vai poder desenvolver muito aqui, mas da saída e do término, né, de um percurso de alunos que estavam no quarto e estão terminando o quinto ano no meio da pandemia e que implica a questão do futuro. O jovem está muito preocupado qual é o sentido da vida e qual é o seu futuro. O que me espera? Vale a pena fazer uma graduação? Eu respondo, sim, vale a pena. Porque mesmo que o jovem acredite que não vai ter emprego, a vida é muito dinâmica e tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, os acontecimentos vão aparecer como sendo surpresas importantes na vida. Obrigado, professora Patrícia. Obrigada, Andrés. Professora Patrícia, quer continuar? Essas perguntas, né, são perguntas, as perguntas da entrada e as perguntas da saída, né, são as perguntas mais inquietantes, né, mais angustiantes, eu diria. Programas de mentoria, muitas vezes, são desenhados especialmente para momentos de transição, onde eles são mais potentes na chegada, né, mentoria para os ingressantes e, por vezes, mentoria, né, para aqueles que estão para se formar, né. Então, o que me espera aqui e o que me espera lá fora, o que me espera aqui dentro e o que me espera lá fora. E nesses dois momentos, né, de novo, né, outra palavra-chave da mentoria, a experiência de quem já esteve lá, seja um colega, né, mais adiantado, no caso de mentoria de pares, ou do mentor clássico, né, aquele professor ou o profissional já formado, fazem muita diferença. Porque, de novo, né, o princípio é acreditar e ter fé naquele que está falando comigo. E eu tenho eu dou esse lugar a ele porque ele fez o caminho. Então, eu gosto muito sempre de repetir isso, porque essa é a essência, né, da mentoria. Não basta ter um outro, esse outro eu tenho que reconhecer como alguém que vai me falar algo que eu acredito. E esse alguém é alguém que fala como a Atena falou para o Telêmaco lá na Odisseia: vai em frente, acredita em você, você não está aqui contra a vontade dos deuses. Então, o aluno que chega, ele muitas vezes fala: mas eu não sei nada, eu achava que eu era bom. Você continua tendo esses recursos. O contexto mudou, mas você vai recuperar. E aquele que está saindo, né, a coragem de enfrentar algo que pode ser, a princípio, ou por um tempo, muito difícil, mas que ele tem esses recursos. Eu acho que é esse lugar de fé no outro, né, fé no sentido amplo que o mentor traz, pela experiência que ele tem. Obrigada, Patrícia. Fabiana? Fico muito feliz, né? Novamente, eu fico realmente, assim, mobilizada, né, pelas falas e esses princípios, né, que eu acho que em um curto espaço de tempo que nós tivemos aqui, nós conseguimos explorar princípios que são fundamentais, né, para o enfrentamento das adversidades e principalmente para que a gente consiga transformar a nossa universidade aí numa universidade de fato acolhedora, né.
Então, eu me sinto feliz e me coloco realmente à disposição para que a gente possa continuar pensando, continuar agindo, nos mobilizando, né? Esse pilar, né? Desejo e resiliência, né? É algo muito importante para que a gente saia dessa manhã tão profícua, né? De fato, querendo trabalhar, né? Eu acho que o que nos une aqui é um pouco isso. E o meu desejo é que a gente continue a conversa, né? A gente poderia ficar aqui mais tempo. E é um grande prazer estar com vocês. Agradeço a audiência, agradeço novamente o professor Baracá e professora Maria Vitória por acreditar no nosso trabalho e acreditar que a gente pode transformar. Isso é muito importante. Bom dia para todos. Já vou me despedindo aqui pelo nosso horário. Muito obrigada, Fabiana. Nosso horário está chegando ao fim mesmo. E eu gostaria, então, nesse momento, de agradecer imensamente à Pró-Reitoria de Graduação pelo nosso espaço, realmente tão profícuo. Agradecer muito à professora Fabiana, à professora Andresa, à professora Patrícia, pelas excelentes palestras, pelas respostas extremamente esclarecedoras, as perguntas da nossa audiência, a quem eu gostaria de agradecer muito também. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, acima de tudo, pelo trabalho de vocês. Obrigada.